Três notícias importantíssimas nesse vídeo da Central para atualizar você, torcedor tricolor, e ficar por dentro das últimas notícias quentes do Fluminense Futebol Clube. Uma delas é sobre novo reforço do Fluminense que já tem data para se apresentar no Flu, e tem uma nova notícia sobre Luiz Henrique. Fluminense fez uma proposta e tem novidade sobre isso. Eu vou trazer neste vídeo. Então, fique comigo até o final, assista do início até o fim para você entender todas essas informações do Fluminense e ficar por dentro de tudo. Show de bola? Vou soltar a vinheta para contar tudo para vocês. Vem comigo. Única coisa que eu peço para vocês: deixar o like, ativar as notificações se você não quiser perder nenhuma notícia do Fluminense aqui na Central. As notícias mais importantes, todos os dias a gente está aqui em vídeos trazendo para vocês. E se você ainda não é inscrito, mas está assistindo a gente com frequência, dá uma oportunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada que a gente publicar. Show de bola? Vamos começar com as informações, vamos começar com as notícias. E essa notícia aqui é muito importante, tá? Porque a audiência da final do Mundial entre Fluminense e Manchester City entrou para a história do torneio, se tratando de audiência aqui a nível nacional. Foram números expressivos de audiência para a TV Globo. No Rio de Janeiro, a média de audiência da faixa dobrou, mais de 107% durante a exibição da partida, com 29 pontos e 59% de participação, se tornando também a maior audiência de uma partida do torneio desde a semifinal entre Flamengo e Al Hilal, disputada em fevereiro deste ano. Dentro da faixa, enquanto a bola rolou, o duelo narrado pelo Luiz Roberto se tornou a maior audiência desde a partida entre Brasil e Coreia do Sul pela Copa do Mundo do Catar em dezembro do ano passado. Olha essa importância de audiência do Fluminense, do jogo do Fluminense trouxe, né, em números absolutos. Em São Paulo, os 18 pontos de audiência e 42% de participação proporcionaram um aumento de 80%, mais 8 pontos na média da faixa. Durante a partida, o desempenho foi ainda melhor, já que os 29 pontos de audiência e os 59 de participação se tornaram a maior audiência da faixa desde 24 de agosto desse ano. É uma informação do O Globo. E por que essa notícia é muito importante, meus amigos? Porque a cota de TV para as ligas que vierem do futuro tem uma taxa alta, né, de audiência, por volta entre 25% e 30%, depende também do grupo que a gente está falando. A Libra é maior, a Liga Forte Futebol, ao qual o Fluminense está inserido, é um pouquinho menor, é 5% menor, é 25%. Então, por que eu estou falando isso? Cara, o número de audiência determina quanto o clube vai ganhar, né, nessa fatia de venda. A gente está aí, o fundo Mubadala, né, tem os americanos também entrando nessa parada para comprar os direitos das ligas. Aqui os clubes fecharam alguns grupos e estão tentando negociar esses direitos. E a boa parte dessa grana vem da porcentagem de audiência. O Fluminense, cara, ele vem trazendo números excelentes de audiência a temporada toda, seja brasileiro, seja Libertadores, seja Mundial. O Fluminense esteve no foco nacional e internacional nesta temporada, que o coloca numa nova prateleira. O Fluminense, ele vai ter embasamento com essas informações para um contrato de cota de TV muito melhor, seja qualquer competição, seja brasileiro, seja Copa do Brasil, seja Campeonato Carioca, seja Libertadores. Então o Fluminense, ele ganha esse poder de barganha com esses números. E assim, porque o contrato antigo da TV Globo, ela distribuía de forma individual, né, negociava de forma individual com os clubes, e o Fluminense ganhava muito menos do que Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e sem motivo nenhum. A gente está vendo aí que os números do Fluminense, inclusive, em São Paulo, foram bons. O Fluminense tem uma torcida nacional.
nunca fez sentido, nunca foi comprovado, né? Porque o Flamengo, o Corinthians ganhava muito mais que, por exemplo, nesse caso, o Fluminense. Os números de audiência não era a mesma distância financeira de recebimento de cotas de TV. Então, é uma excelente notícia pensando no futuro comercial do Fluminense, no poder de barganha de negociar, né, as cotas de TV das próximas competições que o Fluminense irá disputar, né, quando abrir, porque a cota do Brasileirão está fechada até o ano que vem, mas a partir de 2025 os clubes estão querendo assumir a Liga, né, a Liga Brasileira, mas estão tudo em subgrupos, ainda falta essa definição, mas isso é uma boa notícia para aumentar esse poder de barganha internacional do Fluminense. O Fluminense vai também estar no Super Mundial de Clubes. Isso faz toda a diferença para o Fluminense ter uma arrecadação ainda maior. Eu botei um bannerzinho aqui do Domingão na Central, nada a ver, mas vai ter Domingão na Central no domingo, né? Importante a gente frisar também. Então, vamos para a próxima notícia. Essa era a primeira que eu queria trazer. Muito importante essa questão da audiência do Fluminense e a gente tem que estar sempre de olho para o Fluminense ganhar um dinheiro que é concebido, né? Que faça sentido, que traga o valor necessário para a gente se sentir satisfeito, né? Tem que ser um valor equiparado aos demais, né? Mais igual, não desigual como eram as cotas de TV da TV Globo. Vamos falar do novo reforço do Fluminense, porque ele já tem data para ser apresentado. Eu estou falando do Renato Augusto, torcedor tricolor. Fluminense já está tudo certo com ele, já trouxemos essa informação, será reforço do Fluminense para 2024. Teve muita gente perguntando, né? Poxa, por que o Fluminense ainda não anunciou o Renato Augusto, já que tá tudo certo e etc e tal? O Corinthians, né, já se despediu dele, o jogador não fica lá no Corinthians para 2025. É porque ele tem um contrato com o Corinthians até o dia 31 de dezembro e ainda tem a questão dele fazer os exames médicos, ele está de férias. Então, para o jogador ser anunciado, ele precisa passar no exame médico. Passando no exame médico, ele é anunciado oficialmente pelo clube. Geralmente o trâmite é esse. No caso do Antônio Carlos, ele está jogando, de repente usar os exames recentes, mas com certeza o Fluminense deve ter pedido alguns documentos, né, alguns exames mais recentes para validar a sua contratação. Mas a previsão de chegada para ele iniciar a pré-temporada tricolor é para o dia 5 de janeiro, informação do Globo Esporte. O meio-campista chegará um pouquinho depois dos jogadores que irão disputar as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, que se apresentarão no dia 3 de janeiro, mas muito antes, né, dos titulares e reservas mais utilizados pelo Fernando Diniz, que são aguardados só no dia 23. Então, início de temporada, a gente deve ver a garotada, os novos reforços jogando essas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. Estou muito curioso para ver o Renato Augusto com a camisa do Fluminense. Gosto muito desse cara, craque de bola, cracaço de bola. Jogou bem a Copa do Mundo de 2018. Era um dos jogadores queridos aí do Tite, muito técnico. Acho que ele vai se encaixar muito bem no dinizismo do Fluminense, nessa forma do Fernando Diniz de jogar, porque é um cara muito inteligente, gosta de trabalhar passe curto, gosta de trabalhar e tem a batida de fora da área, né? Ele é um jogador que faz muitos gols chutando de fora da área. A minha expectativa com o Renato Augusto, diferente de muitas pessoas, é alta, porque ele tem muita qualidade de bola, cara. Realmente eu sempre quis ver o Renato Augusto com a camisa do Fluminense. A minha vontade vai se realizar em 2024, então, novo reforço do Fluminense já tem data para se apresentar ao Fluminense e aí sim ser anunciado oficialmente, beleza? Antes de falar da atualização sobre o Luiz Henrique, eu quero mandar um abraço para a galera, né, que está sempre conosco aqui, está sempre comentando em nossos vídeos, tá certo? Eu vou mandar um abraço aqui. Vamos lá. Para o Luizinho de Soledade de Minas, para o Sérgio Nogueira de Jacarapaguá, Rio de Janeiro, para o Manuel de Natividade, no Rio de Janeiro, para o Hélio de Itajaí, para o Raimundo de Guarulhos, para o Rubens de Santarém, no Pará, para o Zé Humberto de Água Fria, Bahia,
para o Roque daqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o Edivaldo de Alagoinhas, Bahia, para o Anderson do Rio de Janeiro e para o Rubens de João Pinheiro, Minas Gerais. Valeu demais, galera, pela participação sempre de vocês. Comenta aí de onde que está assistindo para a gente mandar um abraço para vocês em vídeo também. E a última informação que eu quero falar com vocês é sobre uma nova atualização que saiu agora de manhã do GE sobre Luiz Henrique. O Fluminense, ele se propôs a pagar pelo empréstimo do jogador. A oferta enviada pelo empréstimo terá valor investido pelo Flu e conversas irão avançar se a posição do Bet mudar. É uma estratégia do Fluminense porque sabe que o Flamengo tem interesse na contratação de Luiz Henrique e, claro, o Flamengo tem um poderio financeiro hoje maior do que o do Fluminense. Mas o Flu não deseja entrar em leilão com o Flamengo, mas precisa mostrar que está forte nessa negociação. A multa rescisória do Luiz Henrique é de 554 milhões de reais. O Betis, a princípio, sinalizou de forma contrária ao empréstimo e deseja vender o atacante, mas a vontade do atleta, conforme as informações que já trouxemos aqui no nosso canal, podem pesar a favor do Fluminense, mas clube fora do Rio de Janeiro, o Luiz Henrique não descarta jogar. Clubes europeus sinalizaram também interesse em contar com o futebol do Luiz Henrique. Então, é uma negociação difícil, apesar de já ter informação que o Fluminense tem um acerto verbal com o Luiz e com certeza com seu staff, depende também do Betis aceitar esse tipo de negociação. Claro que a vontade do jogador vale muito, mas o Betis é o detentor dos seus direitos e toda negociação, né, o clube também tem que aceitar liberar o jogador. É uma nova atualização e vai se tornando uma novela, né? Uma disputa incessante entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo ainda insiste em ter o jogador, quer vencer pela insistência, pelo cansaço alheio, mas o Fluminense está forte nessa parada, mas depende também muito do Bet, porque o Fluminense solicita um empréstimo, quer pagar pelo empréstimo do Luiz Henrique, mas o Bet quer se desfazer do jogador porque quer abrir espaço no seu plantel para não europeus. Tá aí mais essa atualização sobre o Luiz Henrique, saindo mais alguma coisa, claro, a Central Fluminense, mesmo nesse final de ano aí, vai trazer essas informações. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para tu não perder nenhuma atualização de Luiz Henrique ou de outras informações importantes do Fluminense. Comenta aí sobre as notícias. Um abraço, até a próxima. Valeu, galera, tamo junto.